Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje, a gente vai fazer uma análise assim mais aprofundada do significado da cruz. Isso aí. Vamos usar como base uns textos que recebemos, especialmente partes de A Cruz, Caminho e Lugar da Redenção. A ideia é tentar entender a cruz não só como um símbolo, sabe? Certo. Mas como um conceito mesmo, fundamental. O texto fala em lugar e caminho. Conceitos fortes, né? Lugar e caminho. Exato. E para começar, tem um paradoxo interessante, lá de 1 Coríntios capítulo 1. Ah, sim. O versículo 22 em diante. Isso. Que diz que a pregação da cruz escândalo para os judeus. E loucura para os gregos, né? É. Uma pedra de tropeço para uns, absurdo para outros. Então, fica a pergunta: como é que algo que parece escândalo, loucura, pode ser apresentado como o poder e a sabedoria de Deus? O material também faz uma distinção, né? Faz. Entre a fé que precisa ver para crer, do homem natural, e a fé que tipo crê para ver, que seria a fé do regenerado, como o texto chama. Exatamente. E a análise que a fonte faz de 1 Coríntios explora muito bem esse contraste. Como assim? De um lado, essa fé que depende do que se vê, de sinais, ou do que a lógica humana alcança. O texto chama isso de fé sensoriável. Entendi. Baseada nos sentidos, na razão pura. Isso. E do outro lado tem a fé daqueles que são chamados, os eleitos. Para esses, Cristo na cruz não é problema. É a demonstração do poder e da sabedoria de Deus. Ah, legal. A fonte até usa uma frase interessante, meio que citando algo. O religioso vê para crer e o regenerado crê para ver. Faz todo sentido dentro dessa lógica. E por que era escândalo e loucura especificamente? Bom, para os judeus da época, o esperado era um messias, tipo rei, poderoso, que viesse libertar politicamente, sabe? Claro, uma figura de poder terreno. Exato. Então, um messias que morre numa cruz era um escândalo, uma frustração total da expectativa. Ok. E para os gregos? Para os gregos, com toda a filosofia deles, a ideia de um Deus que sofre, que morre para salvar, isso era simplesmente assim, inconcebível. Loucura mesmo. Tá claro. Expectativa frustrada, de um lado, lógica filosófica do outro. Mas então, como essa loucura, essa aparente fraqueza da cruz se torna um método de redenção, segundo essa fonte? É aí que entra o ponto central da fonte. A cruz é apresentada como um método divino, o lugar e o caminho que Deus escolheu para, regenerar e justificar o pecador. Hum, o método de Deus. Sim, é nesse ato, que parece o auge da fraqueza humana, que a sabedoria e o poder de Deus se revelam de forma mais profunda, segundo essa leitura. Ok, vamos analisar isso então. Como é que a ideia de parentesco entra nessa equação? O material fala sobre isso, né? Fala assim. A análise traz um conceito bem interessante do Antigo Testamento, o parente remidor. Parente remidor. Onde a gente vê isso? A fonte menciona especificamente Ruth, capítulo 4, e aplica isso a Cristo de uma forma bem direta. E como seria essa aplicação? O argumento é que, para poder redimir a humanidade que estava caída, Cristo precisou se tornar nosso parente, se fazer um de nós. Ah, entendi. Pela encarnação. Exatamente, como diz lá em João 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele entrou na nossa família, digamos assim. Fascinante. E a fonte destaca um ponto teológico que considera crucial. Jesus Cristo é uma única pessoa, mas com duas naturezas completas. E por que isso seria essencial? Porque sendo nosso parente próximo e ao mesmo tempo Deus, ele podia, segundo o texto, tomar os nossos pecados sobre si e destruí-los na cruz, realizar a redenção de fato. Entendi. Se tornar parente é a chave para poder agir como remidor. E isso leva a outra mudança que o texto aponta, certo? Uma transformação no próprio status de Cristo. Isso mesmo. É um ponto bem forte na análise. O material cita Romanos 8, versículo 29. Que diz? Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A interpretação que a fonte dá é que Jesus, que era o filho unigênito, único, né? Sim. Através da morte e ressurreição, ele se torna o primogênito, ou seja, o primeiro de uma nova família. Ele abre o caminho para que outros, os tais regenerados, também recebam essa vida eterna.
E aí vira uma família mesmo. Exato, e isso conecta direto com o que Romanos 8 diz logo depois, nos versículos 16 e 17. Os regenerados se tornam filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, herdam junto com Ele. Que ligação forte. E tem mais um texto que a fonte usa para aprofundar isso, Hebreus capítulo 2. Hebreus 2. O que ele acrescenta? Ali diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Para quê? Justamente para poder experimentar a morte por todos. Morrer como um de nós. Isso. E diz que ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos para se tornar o autor da salvação. Mas o ponto-chave mesmo que a fonte ressalta está no versículo 14. E qual é? Visto, pois, que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ah, a ideia do parentesco de novo. Sim, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E o texto ainda diz que ele não se envergonha de chamar esses que são santificados de irmãos. Uau. Fecha o círculo, né? Se fez irmão para poder salvar os irmãos. Exato. É essa linha de raciocínio apresentada. Então, para a gente resumir o que esses textos nos trouxeram através dessa análise, os pontos principais seriam, primeiro, a cruz como essa sabedoria de Deus, que parece loucura para a lógica humana. Uhum. Segundo, a encarnação como passo fundamental para Jesus se tornar o nosso parente remidor. Essencial, segundo a fonte. E terceiro, a própria cruz como o ato que não só perdoa, mas gera essa condição de filhos e herdeiros junto com Cristo, para os regenerados. Perfeito. É um bom resumo do que a fonte explora. E olhando para tudo isso, o que realmente se destaca é essa mudança radical de status que o texto descreve para os redimidos. Não é só perdão, então. Não, é mais profundo. É se tornar parente eterno e co-herdeiro de Cristo. É uma transformação de identidade. Isso deixa a gente pensando. Sim. E uma reflexão final, baseada só no que o material trouxe, seria: qual a real profundidade dessa identidade que é compartilhada? Uma identidade que foi criada, forjada, pela participação de Cristo na nossa condição humana até a morte na cruz. Como isso redefine a relação entre Deus e aqueles que a fonte chama de regenerados? Uma questão forte para continuar refletindo. Com certeza.